Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Vencendo Concursos. Meu nome é Cristiano Silva. Prazer imenso ter você aqui comigo para que a gente possa discutir a respeito da matéria de Direito do Trabalho, tudo bem? Com o tema aí Jornada de Trabalho. Essa vai ser a nossa aula 1 relacionada à matéria, ok? Bom, o que nós vamos precisar fazer? Nós vamos precisar conceituar o que é jornada do trabalho, como que funciona, de que maneira a gente pode observar isso, tá? Por quê? Porque o assunto jornada de trabalho tem certas diferenciações, conceitos, na verdade, relacionados a isso. O primeiro conceito que a gente pode ver aqui está no artigo 4º da CLT, que é referente a tempo diário. Tudo bem? Por quê? Porque o artigo 4º ele trata que o empregado ele presta serviço ou ele permanece à disposição de quem? Do empregador. Tudo bem? Ele está à disposição, no caso, aguardando ou recebendo ordens do empregador. Então, ele está ali à disposição. Então, assim diz o artigo 4º, considera-se como de serviço efetivo, tá bom? Então, ou seja, prestar serviço, permanecer à disposição, aguardando ou recebendo ordens, nós podemos entender como um serviço efetivo, ou seja, vai ser o quê? Uma jornada de trabalho, salvo, claro, né, disposição expressa, especialmente expressa e consignada. Tudo bem? Então vamos imaginar assim, uma situação, né, para você visualizar. Uma empresa X, tá bom? Ela tem vários funcionários. Um determinado funcionário lá presta serviço, é atendente, por exemplo, trabalha na área de atendimento. E aí aquele funcionário está lá o dia inteiro sem entrar um cliente sequer naquela empresa. Logo, ele não exerceu ali a sua função, ele não exerceu uma função ali necessariamente, né? Ou seja, ele não atendeu ninguém. Porém, ele estava ali permanecendo à disposição do empregador. Tá ok? Então, consequentemente, isso é contado como o quê? Como tempo diário. Lógico, jornada de trabalho nesse caso, tá ok? Então, ou seja, ele está à disposição, ele permaneceu, mesmo que ele não atenda ninguém, mesmo que não entre ninguém naquela empresa naquele dia, mas aquele atendente, aquela atendente está ali à disposição, permanece à disposição do empregador. Logo, tempo diário dentro da jornada de trabalho, conta-se dessa forma, tá bom? Bom, mas além desse conceito de tempo diário que está ali prestando serviço e permanece à disposição lá no local da empresa, né, no local de trabalho, nós também temos aqui o conceito de sobreaviso. Já o conceito de sobreaviso você vai encontrar no artigo 244 da CLT, tá bom? O que é o sobreaviso, né? No caso, o empregado, ele ele é efetivo, tá? É bom a gente trazer esse conceito aqui importante, né? Ele é efetivo e ele está aguardando o chamado para o serviço. Ele está aguardando o chamado para o serviço, então ele está ali também à disposição. A única diferença, né, que ele basicamente ele não vai estar dentro da organização, né, dentro da empresa, ok? Ele na verdade ele vai estar no local, né? Deixa eu voltar aqui. Ele vai estar, na verdade, no local, num determinado local, esperando ali, aguardando uma ordem. Então, ele está sob aviso. O artigo 244 diz o seguinte: as estradas de ferro poderão ter empregados extranumerários de sobreaviso de prontidão para executarem serviços imprevistos ou para substituições de outros empregados que faltem à escala organizada. E sobreaviso é um empregado efetivo que permanece em sua própria casa. Então, olha que interessante, né? Então, nós temos aqui o artigo 244 e lá no parágrafo 2º vai dizer que é a pessoa que está na sua casa. Então, esse camaradinho aqui está na casa dele, tá bom? Aguardando o quê? Aguardando um chamado. A qualquer momento ele pode receber um chamado. Tudo bem? Beleza? E a CLT também, no parágrafo 2º, determina que ele, claro, vai ter uma escala de sobreaviso, tá bom?
essa escala aqui, no caso de sobreaviso, será no máximo, deixa eu marcar aqui para você, no máximo em 24 horas, tudo bem? Uma escala de sobreaviso no máximo 24 horas. E, nesse caso, para todos os efeitos, serão contadas a 1/3 do salário normal, tá? Que faz jus a isso, a esse sobreaviso, tudo bem? Então, ele estará na casa dele aguardando o chamado. Vale lembrar, né, que a CLT é bastante antiga e, obviamente, boa parte dos trabalhos que existiam na época, hoje você não vê tanto. E, obviamente, que muitos dos casos vão falar sobre, por exemplo, o caso das ferrovias, né, as estradas de ferro. Então, obviamente, você tinha muito empregado e aí, no caso, as estradas de ferro poderiam ter extranumerários, né, empregados extranumerários, como diz o artigo 244, que era justamente para suprir uma necessidade que pudesse, obviamente, acontecer ali naquele caso, tá bom? Então, sobreaviso, quero que você guarde isso, a pessoa está numa escala, está aguardando ali um chamado, mas ela está na casa dela. Isso significa sobreaviso. Por que isso é importante você guardar? Porque nós temos um outro conceito que é de prontidão. Já o empregado, no caso aí, né? O empregado, você está vendo aí, apareceu para você, de prontidão, ele fica nas dependências da estrada. Lembrando, né? Também o conceito aqui de prontidão está no artigo 244 da CLT e, obviamente, também relacionado aí às estradas de ferro, né? As ferrovias, ok? Então, ele fica, olha só que interessante, né? Prontidão, diferentemente do sobreaviso que ele está aguardando, permanece em sua própria casa, aguardando a qualquer momento um chamado. Na prontidão, ele está nas dependências da estrada, tudo bem? Aguardando ordens. Ele vai estar lá aguardando ordens. A escala de prontidão ela é diferente da escala de sobreaviso. Por quê? Porque a escala máxima aqui no caso, a escala máxima é de 12 horas. 12 horas, tudo bem? Então a escala é 12 horas nas dependências da estrada e já a escala lá de sobreaviso, como ele vai estar na casa dele, é de 24 horas. E aqui de 12 horas, ok? E claro, serão contados a razão de 2/3, tá bom? Do salário normal, ou seja, maior do que, obviamente, sobreaviso. E simples, por que mais do que no sobreaviso? Porque sobreaviso o camarada está na casa dele e prontidão, o cara está na estrada, tá nas dependências aí da estrada de ferro. Então é bem diferente, né, pessoal? Então, consequentemente, ele tem aí uma contagem, né, de valor maior nesse caso. Ok? Bom, o que nós também temos que guardar aqui, né? Apareceu aí para você um empregado, o camarada aí trabalhando, babando em cima aí da mesa do computador. Por quê? Porque qual é a jornada de trabalho de acordo com a CLT, né? A jornada de trabalho, pessoal, ela é de 8 horas, ok? 8 horas por dia e 44 horas semanais, tudo bem? Então, essa é a jornada de trabalho, na verdade, referente os empregados, né? Na verdade, os empregados urbanos aí, tudo bem? Então, tem essa jornada de trabalho de 8 horas por dia e 44 horas semanais. É importante você guardar essa informação, ok? Que, claro, obviamente, que isso aí pode surgir aí numa prova de concurso e perguntar para você a respeito aí da quantidade, né, de horas que uma pessoa trabalha. 8 horas por dia ou 44 horas semanais, tudo bem? A gente também tem aqui um conceito, né, de hora itinere. O tempo in itinere, ele foi extinto pela Lei 13.467 de 2017. Vou marcar aqui para você, 13.467
de 2017. Então, não mais prevê, a Lei 13.467 não prevê o cômputo do tempo de deslocamento. Porque o que é hora in itinere? É o tempo de deslocamento, tá bom? Por exemplo, o deslocamento que você tem da sua residência até o trabalho, nós chamamos isso aí de tempo in itinere. E esse tempo não conta mais, tá certo? A gente pode encontrar, inclusive, lá no artigo 58, parágrafo 2º. Vale lembrar que isso aqui é uma mudança que ocorreu na CLT, tudo bem? Porque antigamente contava. Antigamente, no artigo 58, parágrafo 2º, dizia que o tempo despendido pelo empregado até o local de trabalho e para o seu retorno, por qualquer meio de transporte, né, passava a ter uma contagem, né? Hoje, o que acontece? Não será computado na jornada de trabalho por não ser tempo à disposição do empregador. Tudo bem? Então, o artigo 58, parágrafo 2º. O tempo despendido pelo empregado desde a sua residência até a efetiva ocupação do posto de trabalho e para o seu retorno, caminhando, qualquer meio de transporte, inclusive fornecido pelo empregador, mesmo que o empregador forneça, não será computado. Por quê? Porque antes, quando o empregador ele fornecia, tá? Na verdade, quando o local era de difícil acesso, aí consequentemente era contado a hora in itinere. Agora não é mais contado, tudo bem? Então, o que é a jornada de trabalho? Quando que ela inicia, né? Ela inicia a jornada de trabalho quando o empregador chega no seu efetivo posto de trabalho. Então, quando ele chega no seu efetivo posto de trabalho, é que começa a contar ali, no caso, a jornada de trabalho, ok? Bacana, né, galera? Vamos dar continuidade então. Bom, nós temos aqui também um conceito de intervalo com previsão legal. O que é isso, né? Vamos ver. Bom, o intervalo com previsão legal não conta como a disposição do empregador, tá bom? Gostou do desenho aí, né? Bacana. Então, o intervalo com previsão legal. O que seria o intervalo com previsão legal? Por exemplo, o almoço. O almoço, né? O horário de almoço, de alimentação, que é o período também de descanso ali no caso, ele é considerado, na verdade, um intervalo com previsão legal. E isso não conta à disposição do empregador. Então, aquela 1 hora que você tiver de almoço, por exemplo, não conta. Não conta, você não está à disposição do empregador, é o seu momento de intervalo. Tudo bem? Consequentemente, você não vai receber, né, daquele valor por conta justamente de não contar nesse caso. Tá certo? Bom, mas nós também aqui temos assim, ó, se você tem que tomar um certo cuidado, deixa eu só jogar aqui para frente para você visualizar melhor. Ó, intervalo sem previsão legal conta como a disposição do empregador, tá ok? Olha só, para você compreender bem isso aí. Deixa eu só voltar aqui, opa, legal. Vamos supor que a empresa ali, ela ofereça para você 15 minutos à tarde. Você tem ali 15 minutos de descanso, opa. Falhou, vamos lá. Você tem 15 minutos de descanso, tudo bem? Ou um café da tarde, por exemplo, lá por volta das 3 horas da tarde, 3:30 da tarde, a empresa oferece ali um intervalinho de descanso para você de 15 minutos. Esse período aí conta à disposição do empregador, tá certo? Ou seja, se ele precisar de você, porque não tem a previsão legal, esse intervalo não tem previsão legal, então você está à disposição do empregador. Então, se ele precisar de você, você tem que retornar, você tem que voltar ao seu trabalho, entendeu? Tudo deu para entender? O que tem previsão legal, que é o caso, por exemplo, do horário ali de almoço, que pode ser de 1 hora, ou pode ser até 2 horas, tá? Só lembrando isso, né? Claro que isso aí vai precisar de uma negociação. Então, aqui, se você trabalha mais de 6 horas,
por dia, mais de 6 horas por dia, você tem direito a um intervalo de 1 hora, tá bom? Podendo chegar 2 horas, mas não pode ultrapassar, não pode exceder 2 horas, tudo bem? Uma informação importante, pessoal: atividades particulares e proteção pessoal não são computados como jornadas de trabalho, ok? Então, você tem uma atividade particular dentro da organização, você está se protegendo dentro daquela empresa. Seu trabalho terminou às 18 horas. Seu trabalho terminou às 18 horas, ok? Só que está uma chuva torrencial e não dá para você sair, você vai ficar ali dentro da empresa para se proteger. Esse período, aquele período que você vai ficar 20 minutos, 30, 40, 1 hora, não importa, ali não está contando como jornada de trabalho. Tá certo? É importante você ter isso em mente. Atividades particulares, pessoal, pode ser ligada a lazer, práticas religiosas, tá bom? Ó, lazer, práticas. Opa, falhou a canetinha aqui, mas eu vou falar e você anota aí, tá? Ó, práticas religiosas. São casos, né? Existem outros, tudo bem? Mas são casos aí de você não ser computado como jornada de trabalho, tá bom? Beleza, então, para a gente guardar bem isso aqui, ó, intervalo com previsão legal não conta à disposição do empregador. Então, aquele período que você está no almoço, que é de 1 hora até no máximo 2 horas, não conta à disposição do empregador. E intervalo sem previsão legal, por exemplo, um lanchinho da tarde, né, um cafezinho, uma parada, um desconto, esse sim conta à disposição do empregador, ok? Vamos lá, dando continuidade, temos aqui também um conceito sobre turnos ininterruptos. Tá bom? O que vem a ser, né? No caso aqui, turnos ininterruptos. Bom, os turnos ininterruptos são turnos de revezamento. Tá ok, pessoal? E esse turno ininterrupto de revezamento, ele é de 6 horas por dia, ok? Vale lembrar que a partir do momento que você tem aí o direito, né, vai trabalhar por turno ininterrupto e você tem 6 horas de trabalho, você tem direito a um intervalo obrigatório de 15 minutos. Aliás, para ficar bem clara essa informação para você, acima de 4 horas de trabalho e até 6 horas de trabalho, você tem direito a um intervalo de 15 minutos. A empresa é obrigada, tudo bem, a te dar esse intervalo aí, tudo bem? E se ultrapassar 6 horas, você passa a ter o direito de 1 hora. É bom a gente já ir guardando essas informações, tá bom? Ó, lá no artigo 7º, deixa eu marcar aqui para você. Vamos lá, canetinha, ajuda isso aí. Artigo 7º, tá bom? Da Constituição Federal, no caso, diz que são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem a melhoria de sua condição social. Olha só, no inciso 14, tá bom? Deixa eu anotar aqui para você. Pessoal, é muito importante, tá? Que você esteja aí em mãos da CLT e também nessas aulas, tá? Da Constituição Federal. Por quê? Porque você está percebendo que, hora ou outra, eu comento um ou outro. Mas não dá para ficar escrevendo aqui para você. Então, você já pega aí a sua Constituição Federal, sua CLT e visualiza essa informação, tá? Então, lá no artigo 7º, inciso 14, diz que jornada de 6 horas para o trabalho realizada em turnos ininterruptos de revezamento, salvo negociação coletiva. O que isso significa? Tá vendo essas 6 horas aqui? Pode ser que, de repente, faça uma negociação coletiva e aí, consequentemente, essa negociação coletiva aumente aí, no caso, esse período aí de 6 para 7 até 8, tudo bem? Para ficar caracterizado que é turno ininterrupto, no caso aqui de revezamento, na verdade, o que tem que acontecer? Não basta que a jornada de trabalho seja de 6 horas, tá bom? Por quê? Porque é imprescindível a alternância de horários, tá bom? Aqui, ó, alternância de horários, tudo bem?
de trabalho. O que é essa alternância de horário de trabalho? É você ora trabalhar de dia, ora trabalhar à noite. Imagina que você pegue aí um turno das 6 da manhã até meio-dia, tudo bem? Aí você vai ficar um período, né, sem trabalhar, descansando, aí você volta a trabalhar à noite, às 6 horas da noite, por exemplo. Aí das 6 da noite você vai até meia-noite. Depois você pega das 6 da tarde e das 6 da manhã e assim por diante. Ou seja, você vai fazendo um turno ininterrupto aí que é de revezamento, hora de dia, hora à noite. Então tem essa alternância de horários. Tudo bem? Tem essa alternância de horários. Então, consequentemente, você está trabalhando por turno ininterrupto. Tá bom? E aí vale algumas informações importantes para você, tudo bem? Porque de acordo com o artigo 7º, inciso 14 da Constituição Federal, o trabalhador que exerce suas atividades em sistema de alternância de turnos, ainda que em dois turnos de trabalho que compreendem no todo ou em parte, o horário que no caso aí é diurno, né, e o noturno, como eu coloquei aqui para você no quadro, tá? Ele é submetido à alternância de horário prejudicial à saúde, então prejudica a sua saúde. E aí, nesse caso, sendo que, no caso, a empresa tem que levar isso em consideração, tá? Então, para caracterização de alternância de horários, é necessário que o empregado labore em períodos alternados e que cubram todas as 24 horas, ou seja, dia e noite, como eu coloquei aqui. Tudo bem? Legal. Então a gente vai trabalhando essas informaçõezinhas, entendendo a respeito disso, né? E consequentemente verificando aí várias informações. E não tem direito, no caso, alternância de horários nesse caso aí, tá? Não tem direito a hora extra. Tá certo, galera? Outra informação aí relevante aí para nós, tá bom? Agora veja, ó, que interessante. Só para a gente guardar essa informação, tá? Mais ainda. Então, o artigo 7º, inciso 14, né, diz que a jornada de 6 horas para o trabalho realizado em turnos ininterruptos de revezamento, salvo negociação coletiva, que aí nesse caso pode acontecer o que, né? Pode permitir o revezamento com jornadas de até 8 horas. Caso não haja tal previsão na negociação coletiva, as horas excedentes à sexta deverão ser remuneradas como extraordinárias. Então veja, ó, caso, só para ficar bem clara essa informação, tá? De dizer que não tem direito à hora extra significa dizer que, por exemplo, fez uma negociação e o empregado vai trabalhar 7, 8 horas dia, tá bom? Aí não tem direito à hora extra. Mas a partir do momento que não há isso aqui, ó, não há essa previsão, aí sim, se ele trabalhar 6 horas e não tem previsão legal para aumento da carga horária dia, aí ele faz jus à remuneração extraordinária, ou seja, a hora extra. Então, ó, se trabalha 6 horas e não há previsão, tá bom? Não há previsão legal de aumento de carga horária, então ele faz jus, tá? Ó, coloca aqui, ó, faz jus, tem direito a quê? Tem direito à hora extra. Deu para entender? Então, se houve uma negociação para trabalhar 7, 8 horas, aí não tem direito à hora extra. Tudo bem? Agora, se não existe previsão legal, então fica valendo o quê? Fica valendo 6 horas por dia. E aí o excedente é remunerado com hora extra. Beleza? Vamos lá, vamos dar continuidade. Temos aqui também, pessoal, o conceito de trabalho intermitente. Primeira coisa, que o trabalho intermitente é um contrato de trabalho escrito, no qual a prestação de serviços não é contínua. Isso é muito importante que a gente guarde essa informação. Trabalho intermitente, a prestação de serviço não é contínua. Diferente lá do tempo diário da jornada de trabalho que a gente viu, que o empregado está lá na empresa, ok? E aí, não importa se entrou ou não pessoas para serem atendidas, de qualquer forma ali ele está aguardando as ordens, né? Fazendo algo, tudo bem, permanecendo à disposição.
o trabalho intermitente não é contínuo, tá bom? É uma modalidade de trabalho, de contrato de trabalho, em que há alternâncias de períodos de trabalho e inatividade, ok? E aí, nesse caso, o empregado ele deve ser convocado 3 dias antes e informado sobre a jornada de trabalho que ele vai exercer, que ele vai fazer. Deu para entender? Então veja, ó, trabalho intermitente, contrato de trabalho que é por escrito, a prestação de serviço não é contínua, isso significa entender então que teremos aí certos intervalos, tudo bem? Quando ele é convocado, e isso tem que acontecer, olha só como você pode observar aqui, 3 dias antes de começar a exercer lá, a trabalhar, né, fazer o trabalho dele lá. Ele é informado da jornada de trabalho, qual será a sua jornada de trabalho, ok? Então, informação importante, né? Então, o empregador pactua com o empregado uma remuneração referente a esse trabalho que ele vai exercer daquela maneira. Porém, né, todavia, aí no caso, será devida apenas nas situações em que o empregado for convocado a trabalhar para receber referente àquilo, tá? E que acontece aqui também, né? Tem que, claro, ter tá dentro do limite mínimo aí de salário, né? Salário mínimo diário, no caso, que é o que ele passa a ter direito por esse trabalho intermitente que ele fará no caso. Tá bom? Vamos lá. Dando continuidade aqui. Temos também jornada de trabalho bem especial para os bancários. Os bancários, de acordo com a CLT traz essa informação, né? É uma jornada de trabalho, vamos dizer assim, especial, que está no artigo, deixa eu anotar aqui para você, ó, artigo 224, tá bom? Da CLT. O bancário ele tem uma carga horária aí, né, de jornada de trabalho de 6 horas por dia e 30 horas semanais, ou seja, que é de segunda a sexta, logo ele trabalha, na verdade, em dias úteis aí, tudo bem, com exceção dos sábados, assim diz o artigo 224, que diz o seguinte, olha, a duração normal do trabalho dos empregados em bancos, casas bancárias e Caixa Econômica Federal será de 6 horas contínuas. 6 horas contínuas, tá, gente? Importante, né? Obviamente, a gente ter esse conceito aqui também, ó. Que essas 6 horas são 6 horas contínuas, tá bom? Pô, mas aí ele não vai ter direito a um intervalo, professor? Claro que ele vai. Lembra que eu falei que acima de 4 horas de trabalho até 6 horas, esse camarada aqui tem um direito ao intervalo de 15 minutos, tá ok? E lembrando que aqui faz jus, né, a trabalhar nos dias úteis, exceto sábados. Então, nesse caso, a CLT entende que sábado é um dia útil, ok? Perfazendo um total de 30 horas de trabalho por semana, como você pode ver aí. Então, a duração normal do trabalho, que é estabelecida neste artigo, ficará compreendida entre 7 da manhã e 22 da noite, ou seja, o horário que esse camarada pode estar exercendo as funções dele, tá bom? No caso aqui, ok? Das 7 até as 22, compreendendo aí 6 horas por dia, 30 horas semanais, tá ok? Então é importante isso. Bom, ele, como eu falei, né, ele tem um intervalo de 15 minutos, apareceu ali para você, um lanchinho, coisa rápida, né? Não dá para gastar muito tempo. Agora veja, essa regra aqui de 6 horas por dia, 30 horas semanais, não é válida para pessoas que tenham cargos aí de gerência, chefias, fiscalização e equivalentes, tá bom? Chefes de departamentos, no caso, não se aplica isso aqui e não tem direito nem a hora extra, na verdade, afinal de contas trabalha na área de gerência, né? Só que tem o direito de quê? De ter um aumento aí, né? No caso, um valor correspondente de gratificação que não pode ser menor a 1/3 do salário do cargo efetivo. Então tem direito a mais 1/3 do salário do cargo, tudo bem?
Isso está no artigo 224, parágrafo 2º, viu, pessoal? Falhou aqui a minha caneta, não consegui anotar aqui. Bom, agora eu consegui, ó. 224, artigo, tá? E lá no parágrafo 2º vai falar sobre esse caso aqui, ó. Diz assim: as disposições deste artigo não se aplicam aos que exercem funções de direção, gerência, fiscalização, chefia e equivalentes, tá bom? Ou que desempenhem outros cargos de confiança, desde que o valor da gratificação não seja inferior a 1/3 do salário do cargo efetivo. Então, o cara vai ter direito a uma gratificação, um terço. Se for menor que 1/3, aí sim o camarada ali vai trabalhar 6 horas por dia, 30 horas semanais. Deu para entender? Então, ó, esse pessoal aqui tem direito a mais 1/3. Se por acaso for inferior a 1/3, aí vai ter o direito, como tem no caso os bancários. Tudo bem? Vamos lá, dando continuidade. E nós temos aqui também regras estabelecidas aí para os empregados de minas de solo, tá bom? Os empregados de minas de solo trabalham 6 horas por dia, 36 horas semanais. E o tempo é contado desde o momento, né, o tempo despendido da boca da mina, tá vendo? Aqui que você tá, esse desenho aqui que você está observando no meu slide, é a boca da mina. Tá ok? A boca da mina. Até o local de trabalho. Então, já conta. Essas 6 horas aí tá contando, tá? O tempo despendido da boca da mina até o local de trabalho. Conta como jornada de trabalho. Tá bom? Importante a gente ter essa informação também a respeito desse assunto. Tá ok? Ó, esse assunto aí sobre trabalhadores em minas de carvão, de subsolo, né, solo, você vai encontrar no artigo. Vamos lá, caneta, ajuda. Opa, falhou tudo aqui. Ó, artigo 293 da CLT, tá bom? CLT, você não precisa ter a CLT novinha na sua mão, tá? Você pode, por exemplo, baixar pela internet aí, acompanhar aí pela sua internet, tá bom? Então, o artigo 293 vai falar assim, ó, que a duração normal do trabalho efetivo para os empregados em minas no subsolo não excederá de 6 horas diárias ou de 36 horas semanais, tá bom? O artigo 295, parágrafo único, diz que a duração normal do trabalho efetivo no subsolo poderá ser inferior a 6 horas diárias por determinação da autoridade de que trata este artigo, tendo em vista condições locais de insalubre e os métodos e processos no trabalho. Então, essa carga horária que a gente está vendo aí, né, de 6 horas dia, pode ser menor, tá bom? Pode ser inferior, se assim entender a necessidade aí por conta da condição insalubre que pode ocorrer. E o artigo 294, pessoal, deixa eu anotar aqui para você, ó, artigo 294, trata justamente sobre o tempo aí, né? Olha só o que diz: o tempo despendido pelo empregado da boca da mina ao local de trabalho e vice-versa será computado para o efeito de pagamento do salário. Ok? Vamos caminhar. Dando continuidade, mais uma informação aqui para você sobre atividades de telefonia. As atividades de telefonia são 6 horas por dia e 30 horas aí semanais. Você vai encontrar essa informação no artigo 227 aí também, claro, da CLT. Tá ok? Lá diz que nas empresas que explorem o serviço de telefonia, tá bom? Telegrafia submarino subfluvial, aqui ó, tá vendo? Telegrafia submarino subfluvial, radiotelegrafia e telefonia são entendidos como atividades de telefonia. Terão, claro, direito ao intervalo de 15 minutos, tá? Porque, como eu falei para você, ultrapassou 4 horas e não ultrapassa 6 horas. Então, 15 minutos aí para
intervalo, tá? Descanso, comer alguma coisa e assim vai, ok? Agora, vale lembrar para você que a lei ela não possui nenhuma restrição legal referente aos serviços de teleatendimento e telemarketing, tá ok? Ó, os operadores de teleatendimento e telemarketing, que são atividades recentes, né, que não existiam quando da publicação da CLT, não possuem restrição legal de sua jornada de trabalho. Então a gente tem que ficar de olho nisso, tá certo? São chamados aí call centers, né? Então a lei ela ainda não trabalha com algum conceito relacionado a isso. Bom, apareceu para você aí agora os jornalistas profissionais. E por quê? Porque na verdade a CLT também traz conceito relacionado à jornada de trabalho para esse tipo de profissional, que está no artigo 303 da CLT. Os jornalistas profissionais, eles trabalharão 5 horas por dia. E é o seguinte, poderá ser elevado a 7 horas, claro, nesse caso aumenta o intervalo para refeição e aumenta também o ordenado, né, o salário, ok? Temos aqui também os operadores cinematográficos. Os operadores cinematográficos você vai encontrar no artigo 234, ok? Bom, lá diz o seguinte, que a duração normal do trabalho dos operadores cinematográficos e seus ajudantes não excederá de 6 horas diárias, assim distribuídas da seguinte forma. Na verdade, essas... Deixa eu ver se... não apareceu aqui, Bom, eu anoto aqui para você, ó. Dessas 6 horas, o que nós vamos ter? 5 horas... Essa caneta aqui para de falhar, parou. 5 horas estarão ligadas ao trabalho em cabina, né? Ou seja, o trabalho durante o funcionamento, cinematográfico. Tá bom? Por que é importante saber disso? Porque ele vai ter 5 horas para isso e 1 hora... Vamos lá, caneta, me ajuda. 1 hora aqui, pessoal. Ele vai ter, na verdade, para fazer limpeza, lubrificação dos aparelhos de projeção ou revisão de filmes, tá? Vou colocar aqui como genérico, né? Limpeza. Bom, você encontra essa informação no artigo 234 da CLT. E temos também os tripulantes de embarcação que trabalham aí durante 8 horas, tá bom? Por dia, ok? E pode ser de modo contínuo ou de modo intermitente, mas se for no caso de modo intermitente, nunca inferior que 1 hora de trabalho. Bom, vamos lá, continuando, tem mais conceitos aqui, ó. Bom, nós temos o conceito referente aos trabalhadores contratados a tempo parcial. Está no artigo 58A. Artigo 58A. Considera-se trabalho em regime de tempo parcial aquele cuja duração não exceda 30 horas. Tá vendo? Não pode exceder a 30 horas. Agora, veja que interessante, tá? Se for um trabalho contratado a tempo parcial, você foi contratado para trabalhar 30 horas, de acordo com o artigo 58A, você não tem direito a fazer horas suplementares, horas extras, né? Porque a lei diz que não há possibilidade, tá, de horas suplementares, tá ok? Bom, porém, pode ser que de repente o trabalho seja de 26 horas. Nesse caso, aí sim há possibilidade de acréscimo de trabalho extra, né? Hora extra, que é de até, no caso, 6 horas. 6 horas, tá bom? Para horas extras. Trabalho extraordinário. Então, se a pessoa foi contratada a tempo parcial, se foi contratada a tempo parcial para 30 horas, não há possibilidade de horas extras, horas suplementares. Se ele foi contratado para trabalhar 26 horas semanal, aí ele pode fazer até, 6 horas, de 6 horas com suplementares, tá? Ou seja, 6 horas extras aí no caso. Bom, isso, na verdade,
de mudança pode ocorrer mediante negociação coletiva. Tá ok? Vamos lá, dando continuidade. Agora nós vamos tratar aqui da jornada extraordinária. Bom, gente, o que é jornada extraordinária? Nada mais, nada menos do que a própria ideia de hora extra. Tá bom? Ou sobre jornada, pode cair assim na sua prova também, né? Sobre jornada. Como você pode ver, né, minha caneta está bem ruim, mas é o programa que está um pouco lento de gravação, mas vamos que vamos, tá bom? Então, jornada extraordinária, a mesma coisa que hora extra, a mesma coisa que sobre jornada. No caso da jornada extraordinária, ela, na verdade, o artigo 59 trata dessa informação, o artigo 59, que diz que a duração diária do trabalho poderá ser acrescida de horas extras em número não excedente de 2. Então, a hora extra, gente, não pode exceder, tá na regra, não pode exceder a 2 horas. Tá ok? 2 horas, ok? Não pode exceder. Beleza? Aí, nesse caso, pode ser feito aí um trabalho de hora extra por acordo individual, convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho. Então, vale lembrar isso aqui também para vocês, tá bom? Então, pode ser por acordo individual, pode ser por acordo coletivo, tá bom? Ou acordo coletivo de trabalho. Bom, vamos continuar, né? Mais informações aqui, ó. Incorpora-se gratificação natalina, computa-se também o cálculo do repouso remunerado. Então veja, tá? O que acontece aqui? A partir do momento que você está acostumado a todos os dias a fazer jornada de trabalho, hora extra, vai existir ali uma média, né? Então vai incorporar a gratificação natalina. Então você vai receber lá no 13º isso. E também para repouso remunerado também é computado. Bom, temos aqui também o conceito de compensação de jornada de trabalho. Bom, compensação de jornada de trabalho, pessoal, ela pode acontecer de 2 maneiras. Por acordo de prorrogação de jornada, essa compensação no caso é semanal ou mensal, ou seja, você trabalhou lá além do seu horário, você vai compensar isso na próxima semana ou dentro daquele mês, ok? E nós podemos ter aqui no caso da acordo de prorrogação de jornada, onde você vai ter uma compensação semanal ou mensal, um acordo escrito, tá? Ou tácito de indivíduo para indivíduo nesse caso, entre o empregado e o empregador, ok? Mas a gente também pode ter aqui na compensação de jornada de trabalho, que as organizações utilizam bastante, é o banco de horas. E o banco de horas, você pode, né, usufruir dele de maneira semanal ou anual, ok? Então é importante aí guardar essa informação. Uma informação muito importante mesmo, na verdade. Deixa eu só voltar aqui, ó. O banco de horas semanal, o acordo aqui no caso pode ser um acordo escrito. Guarda esses detalhes, tá, pessoal? Já o anual, o acordo é por negociação coletiva. Tem diferença isso aqui na hora da prova, hein? Toma cuidado. Vamos lá. Não são computados como jornada de trabalho, jornada extra, aliás. O que não é computado como jornada extra? Variações no registro de ponto, pessoal. Tá bom? O que é uma variação? Deixa eu só voltar aqui, ó. Variação no registro de ponto. Por exemplo, você chega no seu trabalho lá e tem uma fila enorme para o pessoal bater cartão, tudo bem? E aí quando você chegou, era 7h59, 8 horas, tá? E você só conseguiu bater o cartão às 8h05. Nossa, ficou horrível, peraí. Deixa eu fazer de novo. Às 8h05. Os horários do almoço, de saída e retorno, e também o horário de saída, tudo ok. Mas só aqui que teve essa diferença. Bom, você vai receber por isso? Não.
Por quê? Porque é uma variação do registro de ponto. Na verdade, quando se tratou disso, pensou justamente nessa ideia de uma empresa ter bastante funcionário, né? E aí criar uma fila ali, né? Uma demanda no caso, e gastar mais de 5 minutos nesse caso. Tá bom? Variações do registro de ponto pode ser um fator crucial para não computar jornada extra de trabalho. E outra coisa, tá? Você vê aqui que eu estou no limite de quê? De 5 minutos. Se der 5 minutos e 1 segundo, vai ter que pagar o total, 5 minutos, tá? Opa, ok? E não pode também ter um limite máximo no dia, não pode ultrapassar 10 minutos. Então, ó, para cada vez não pode ultrapassar 5 minutos. E no dia inteiro não pode ultrapassar 10 minutos, que aí a empresa vai ter que pagar uma hora extra, né? Uma jornada extra referente àquelas horas trabalhadas. E temos aqui o acordo adicional noturno, perdão. O funcionário ele tem direito a 20%, mas o adicional noturno ele pode ser pago com habitualidade e aí, consequentemente, acaba integrando o salário. Bom, outro conceito que nós temos aqui também é da hora ficta noturna. Quando você trabalha à noite, não é contado os 60 minutos, tá? A hora ficta noturna é de 52 minutos e 30 segundos. Esse trabalho adicional noturno pode ser de 3 formas, tá bom? Das 22 às 5, e vai ter um acréscimo de 20% sobre a hora diurna. Isso ocorre para os colaboradores urbanos, tá bom? E temos também das 21 às 5, que é rural, para a área de lavoura. E das 20 às 4 da manhã, área rural para a área de pecuária. Vamos lá. Temos aqui também o conceito de intervalo intrajornada. Bom, gente, só para ficar bem clara essa informação, eu já comentei sobre isso, né? Mas são conceitos que a gente vai guardando cada vez mais. Repetindo nunca é demais, tá? O que é o intervalo intrajornada? Lembra que eu falei sobre o intervalo que você tem para o almoço? Isso. Quando o trabalho excede as 6 horas, como você pode observar aqui, né? No slide, tá? Por dia, você passa a ter direito a 1 hora para repouso ou para alimentação, salvo acordo escrito em contrato coletivo. Mas veja, se eu fizer um acordo, esse acordo não pode exceder 2 horas. Então, por exemplo, eu tenho uma empresa, eu quero que meus funcionários eles descansem 1h30. Tá, legal, fizemos aí um acordo escrito, um contrato coletivo, consequentemente o funcionário vai ter o direito, tá bom? Se o trabalho não excede as 6 horas, mas ultrapassa 4 horas, você tem direito a um intervalo obrigatório de 15 minutos. Ok, pessoal? Vamos lá. Temos aqui também um conceito sobre teletrabalho, que é uma prestação de serviço. Olha, que eu quero que você guarde essa informação. 2 informações importantes a respeito desse conceito, tá? Prestação de serviço fora das dependências do empregador e que não constitua como trabalho externo, tá? Então, o teletrabalho não pode ser entendido como um serviço externo, tá bom? E, claro, devem constar expressamente no contrato de trabalho de cada funcionário aí, de cada empregado. Bom, temos aqui também um conceito de digitador igual trabalhadores de mecanografia. Mecanografia, pessoal, é aquela galerinha lá que fazia datilografia, tá? Talvez você até tenha feito, eu também fiz, viu? E se você trabalhar como digitador ou mecanografia, ou seja, datilógrafo, você tem direito a um intervalo de descanso pela lei, tá? São de 10 minutos. 10 minutos a cada 90 minutos de trabalho consecutivo. Então, você trabalhou 90, você tem direito aí a esse intervalo, tá bom? De descanso de 10 minutos. Bom, a hora extra ela independe de convenção coletiva ou acordo coletivo para casos de duração de trabalho e necessidade imperiosa. Então, há uma necessidade imperiosa por parte da empresa, a empresa tem que terminar aquele trabalho, aquele serviço, né? E aí, nesse caso, a hora extra independe de convenção coletiva, como que os outros casos acontecem, tá bom? E também não precisa comunicar ao Ministro do Trabalho quando ocorre uma duração de trabalho, necessidade de imperiosa,
tá ok? Bom, galera, então assim eu finalizo essa primeira aula sobre o tema aqui, jornada de trabalho, tudo bem? O próximo passo aqui nosso é resolver questões relacionadas a esse tema, para ver se a gente realmente conseguiu entender com facilidade aí todas as informações que foram repassadas. Agora veja, é claro que aqui o vídeo ele vai te ajudar bastante ao entendimento da matéria, mas nada melhor do que ler, você também precisa ler conceitos relacionados a isso, tá bom? Grande abraço a todos e até uma próxima oportunidade. Valeu!